Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? Hoje, dia 9 de maio de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, ó, Conversando com os Espíritos na reunião mediúnica de Terezinha Oliveira. Nós estamos estudando aqui, hoje vamos para o capítulo 15 da terceira parte, que tem por título Matava para alimentar a família. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir a Carmen, Carmen, minha amiga, por favor, faz a prece de abertura. Então, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um estudo, para mais reflexões, para mais conhecimento. Jesus abençoe a todos nós aqui presentes e tantos outros que necessitam desse conhecimento, desse amparo, desse reforço para a nossa caminhada espiritual. Que Jesus nos abençoe nessa tarde de sexta-feira, graças a Deus. Está fechado Então, o seu Rose, microfone. Veja só o título, né? Matava para alimentar a família, um título meio pesado, né? Mas lembrando que são depoimentos de espíritos que desencarnaram e chegam à mesa mediúnica e dão o seu testemunho. E a Terezinha Oliveira selecionou alguns para nós entrarmos em contato, né? Então, ela diz aqui, o espírito, né? Ela fala, Terezinha, em profundo desespero, ele, o espírito, dizia: onde está a justiça? Não sou mau, nem bandido. Matei sim, mas eu precisava dar de comer à minha família. Ana, pode ligar aquilo ali. E me prenderam, me condenaram. 30 anos foi a sentença. E depois de tudo isso, fui assassinado na prisão. Onde é a justiça? Aí a gente percebe nesse companheiro aí se sentindo injustiçado, né? Mas se a gente analisar o testemunho dele, né? Não sou nem mau, nem bandido. Mas tem sim. E pelo que ele fala aqui, dá para a gente entender que não foi um que ele matou, né? Ele deve ter matado vários, por sinal. Era, vamos dizer assim, que ainda existe aqui no nosso país, infelizmente, né? Matador de aluguel, né? Matador de aluguel, aparenta ser um matador de aluguel. E ele diz, né? Me prenderam, me condenaram e eu fiquei 30 anos preso e depois acabei sendo morto na prisão. De a justiça. Então, parece uma coisa assim, né? Estranha de você perceber a forma como aquele companheiro se vê injustiçado. Acalme-se, diz o doutrinador. Lembre de Deus. Não acredito em Deus, ele me abandonou. E agora está me castigando. Por quê? Deus é sabedoria e justiça. Ele não nos castiga, mas nos reeduca, fazendo-nos enfrentar a consequência dos nossos atos. Que a pessoa que mata, olha só, vamos prestar atenção aqui. Ele diz assim: eu estou sendo injustiçado. Matei para sustentar a família. Então, na realidade, eu não sou mau, não sou bandido, né? Mas já parou para pensar na dor, né? Na dor que a criatura impôs à família daquele que morreu? Alguém ficou viúva, talvez alguns filhos ficaram órfãos. Uma mãe, se ele for casado, uma mãe ficou sem o seu filho, né? Então, às vezes, a pessoa vê muito o seu lado, mas para pensar no problema da dor que essa pessoa causou. Está procurando a página? não está entrando.
É página 159. Aí depois, daqui que eu coloco para você. Onde é que é o teu? Então, as pessoas não percebem isso, não presta, né, atenção nisso. Que às vezes a pessoa diz, eu estou infeliz, eu estou sofrendo, mas você tem que ver. Onde é que está aqui o Zoom? Um minutinho, gente, por favor. O Zoom está onde? Então, eu posso sempre pelo WhatsApp, Tá. né? E não está entrando. Engraçado. Deixa eu achar, um minutinho. Deixa eu achar teu WhatsApp aqui. Pronto. Então, as pessoas, elas não estão, elas não veem isso, né? O Zoom está instalado no seu computador, no seu celular, procurei o aplicativo dele. Entendeu? Então, ele diz aqui, Deus, não nos castiga, mas nos reeduca. Então, reparou como a gente vem estudando isso essa semana, principalmente no Sermão do Monte? Deus não castiga ninguém. Isso fica por conta das leis naturais, que são as leis divinas. A lei de ação-reação, a lei de causa e efeito, né? E essas leis nos fazem enfrentar a consequência dos nossos atos. É aquilo que o Roberto falou da quarta-feira para a gente, sobre a consciência, né? A nossa consciência nos entrega. A nossa consciência detecta o que nós fizemos de errado e impõe o quê? Reajustamento. Você precisa se corrigir com a lei. Se você não se corrigir, não vai adiantar nada, né? Então, não é Deus que castiga. Aí ele diz, por quê? Né? Por que eu estou passando tudo isso? Porque matei? Olha só a frase que ele diz. Eu estou passando isso porque eu matei? Olha a falta de entendimento das coisas que esse companheiro tem. Fui obrigado por extrema necessidade, porque era pobre e miserável. E que culpa tem minha mulher e meus filhos, que são inocentes, para passar por isso? Mas olha a consequência do ato que eu pratico. Né? As consequências vão atingir a todos aqueles que fazem parte da minha vida. Né? Não haveria mesmo outro meio de você conseguir sobreviver? O doutrinador perguntava para ele, né? Muita gente também enfrenta a miséria, mas não mata. Temos de aprender a viver sem prejudicar ninguém, respeitando principalmente o direito que os outros têm à vida, o bem mais precioso que Deus nos dá, e é a vida, né? Então, por que ele acha que ele pode, né, fazer isso? Será que todo mundo que passa necessidade está matando? Claro que não. Claro que não. Vocês querem me julgar e condenar novamente? Pergunta ele. Já fui condenado na terra, porque isso não acontece com quem tem dinheiro. Aqui é o inferno. Aí é sempre também aquele detalhe da pessoa querer se justificar, né? Por que os ricos que matam, que roubam, não são presos? Mas tudo bem, é verdade. Existe alguma coisa nesse sentido, né? Algumas pessoas conseguem escapar além dos homens, mas nada disso justifica o ato que você praticou. Como tem aquela famosa frase, né? Todo mundo vai, mas todo mundo faz. Aí a mãe diz para o filho o quê? Mas você não é todo mundo. Então a pessoa quer justificar o erro que ela cometeu, alegando que todo mundo faz isso e não é punido. E eu estou sendo punido, então Deus é injusto comigo? Não, não é isso. Mas você não pode se apoiar nessa história. Todo mundo roubou, por que eu não posso roubar? Roubar é contra a lei de Deus. Aí ele diz aqui: ninguém está aqui para julgar nem condenar. Estamos aqui para ajudar você. Deus quer que nos ajudemos uns aos outros. Então me ajude logo. Como vocês vão me ajudar? Mostrando um novo caminho e novas possibilidades para você. Mas eu já morri, acabou tudo.
Não, não acabou. A vida continua e você vai poder refazer sua situação. Por ignorância, criamos situações difíceis para nós mesmos. Foi o que aconteceu com você. E as consequências nos ensinam se agirmos bem ou não. Se agirmos mal, é preciso consertar as coisas. Então, é lógico que esse companheiro, pouco conhecimento tem, né? E a gente realmente, gente andando por esses Brasis dentro, né? Às vezes você encontra pessoas que fazem mesmo esse trabalho de tirar a vida dos outros, o matador de aluguel. E quando você, e aí normalmente, né, na maioria das vezes, são pessoas muito simples, muito ignorantes. Então, se você conversar com uma pessoa dessa, ela vai simplesmente falar sobre isso que ela faz da forma mais natural do mundo, como se aquilo fosse uma profissão como outra qualquer, como outra qualquer. Ah, fulano me pagou R$ 50, R$ 200, R$ 1.000 para tirar uma vida. Né? Eu já vi assim depoimentos de pessoas que fazem esse tipo de coisa e você fica olhando e você diz, meu Deus, como é que a criatura pode agir assim? Mas age. É de uma ignorância total, total, sabe? E até diz, não tinha nada contra ele, não, ou contra ela, não tinha nada contra. Mas me encomendaram o serviço. E quando me encomendam o serviço, eu cumpro com o meu serviço. Meu serviço é esse, é matar. Então eu vou lá e mato. Sem ter nada contra aquela pessoa. E até tem uns ainda que dizem assim, eu só não mato mulher e criança. Eu ouvi uma vez um dizer assim, eu só não mato mulher e criança. Mas fora isso, me pagou, eu vou lá e mato. Entendeu? Como se fosse assim, O serviço um serviço qualquer, uma coisa para ele que não tem, sabe? Ele diz aqui, por ignorância, criamos situações difíceis para nós mesmos. Porque está na cara, né? Que isso aqui é prova da maior ignorância que uma pessoa pode ter no mundo. Aí ele diz aqui, né? O doutrinador falou para ele: o que aconteceu com você foi a ignorância. Você não tinha a mínima ideia do que você está fazendo. E agora você está sofrendo as consequências, né, por ter agido mal. Agora, já que você agiu mal, é preciso consertar as coisas. Aqui eu vou falar outra coisa também. É lógico que cada criatura, e já estudamos várias vezes isso, que matar uma pessoa é errado. Você já infringiu a lei de Deus, é verdade. Mas nós seremos avaliados pela providência divina, pelas leis naturais, de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, esse cidadão aqui é um matador. Mas você pode perceber que ele é uma pessoa totalmente ignorante, não tem a mínima noção de nada. É diferente daquele que mata, né? De caso pensado, que elabora toda uma situação, de repente, né? Para poder tomar a liderança de um grupo financeiro, né? Para poder calar a boca de uma testemunha, para poder, né, como acontece nesses cartéis, tomar a frente de um grande negócio. Normalmente, essas pessoas que lideram esses grandes cartéis, essas grandes instituições financeiras que se envolvem com esse tipo de coisa, são homens altamente inteligentes. Porque para liderar, vamos imaginar uma pessoa para liderar um cartel. Cartel não é uma boca de fumo. Um cartel de drogas, desses aí internacionais, né? Que dominam vários países, várias corporações. A gente acha
que pode ser uma criatura semi-analfabeta para liderar um cartel? Claro que não. Tem que ser um grande empresário, uma pessoa de muita inteligência. É diferente. Essa pessoa tem cultura, tem conhecimento. Então, nós seremos avaliados pela nossa consciência, pelas leis, de acordo com o nosso grau evolutivo. Esse cidadão aqui, ele tem responsabilidade. Está sendo responsabilizado? Está. Está. Serão. Todos aqueles que infringem a lei de Deus serão responsabilizados. Mas o grau de responsabilidade que será cobrado de uma pessoa vai depender o quê? Do seu grau evolutivo, do conhecimento que ela tem. Entendeu? Então, quando uma pessoa, um juiz, um promotor se envolve num plano de corrupção, num desvio grande de dinheiro, como está acontecendo agora do INSS, a responsabilidade dele é maior do que aquele ignorante, dono de um botequim, que foi contratado para ser laranja. É bem diferente. Então, a gente tem que ver isso. Por isso que diz, né, aquele ditado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, ele diz, quando ele falou que agora ele está passando por um processo de reeducação, e é uma forma que ele tem para consertar as coisas. Aí o que ele diz? Consertar as coisas, bem o que eu gostaria, mas como? Como é que eu vou consertar as coisas? Aí o doutrinador diz, veja, você está livre agora. O que pretende fazer? Ele não está mais no presídio, né? Ele está livre. No presídio ele não está mais. Ele está livre. Ele diz, o que você pretende fazer? Enquanto você estava lá na cadeia, você não estava livre. Você não estava livre. Mas agora você está. Você está livre, você não está mais na cadeia. Você já desencarnou. E ele disse que ele morreu, né? Ele sabe que ele morreu. Tem noção que ele morreu na cadeia. Foi assassinado na cadeia. O que você vai fazer agora? Entendemos que você precisa começar a agir melhor para conseguir resultados mais felizes nessa vida que não acaba. Diga aí, ele diz, diga o que eu posso fazer. Fale com esses mensageiros espirituais que trouxeram você. Eles o orientarão. Então, ele tinha consciência de que ele morreu, mas ele achava, morreu, acabou tudo. Não tem como consertar as coisas. E ele mostrou para ele, não, claro que tem. Claro que tem para consertar. Você pode consertar as coisas, né? E minha família, ele pergunta. Seus familiares também estão recebendo ajuda divina, assim como você. Eles ficarão bem. Deus não abandona nenhum de seus filhos. Ainda sofredor, mas mais calmo, esperançoso, ele seguiu com os bondosos socorristas. Gente, a gente lê essa história aqui e a gente não precisa imaginar o seguinte, que existem inúmeras, ou melhor, milhares de almas nessas condições. Irmãos nossos que desencarnaram, entendeu? Numa tremenda ignorância e que encontram-se no plano espiritual, como diz o povo por aqui, batendo cabeça, sem ter a mínima noção de que podem mudar o rumo da caminhada deles. Que eles já sabem que morreram, eles já sabem, porque esse aqui já sabe. Muitos já sabem, outros nem sabem. Mas vamos falar até dos que já sabem. Porque os que não sabem, a complexidade é outra, né? Que o cara tem que ter noção de que morreu, a vida continua, aquela coisa toda. Mas há muitos que já sabem que morreram, mas que continuam achando aquela ideia do inferno, lembra? Morreu, acabou, quem foi mal vai para o inferno, quem foi bom vai para o céu. Tem milhares deles assim. Então, às vezes, num estudo como esse que a gente está fazendo,
E os amigos espirituais trazem muitos desses espíritos para ouvir a nossa conversa, as nossas leituras que a gente faz em casa, faz no estudo, e que estão recebendo essa notícia pela primeira vez. Por isso é importante a gente falar sobre isso. Às vezes a pessoa pode dizer assim: ah, essa história é uma história água com açúcar, eu quero casos mais complexos. Isso aqui é caso, por exemplo, às vezes a mesa mediúnica, eu já tive isso, né, lá, o companheiro chega a dizer assim: ah, esse trabalho aqui está meio monótono. E aí você pergunta: por quê, meu amigo? Porque só aparece sofredor, entendeu? Só aparece sofredor, só sofredor. Eu queria um caso assim mais tchan, 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 entendeu? Só parece sofredor. Mas, gente, esses irmãos aqui não precisam ser esclarecidos? Precisam. Já olha só que maravilha quando você. Tudo bem que você não vai fazer um espírito que, sabe, daqueles mauzões, durões, né? Se transformar de um dia para o outro. Mas você, se você conseguir orientar, esclarecer um companheiro que está vivendo numa ignorância como essa, achando que não tem oportunidade de mais nada, que ele vai ficar eternamente desse jeito, se você fizer ele compreender que a vida continua, que ele terá novas oportunidades, gente, isso não é uma coisa maravilhosa? É uma coisa maravilhosa. Você fez luz para aquele companheiro. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Que a gente caminhe ajudando-nos uns aos outros. Então, se você conseguir fazer um companheiro como esse aqui, que a gente percebe de uma simplicidade, uma ignorância atroz, que achava que não estava fazendo nada demais, então estava matando para sustentar a família, quer dizer, nem noção dessa questão do matar é um crime, né? Contra as leis do Senhor, porque tirar uma vida de uma pessoa é a maior violência que se pode fazer contra o outro, né? E você faz ele compreender que isso é errado, mas que ele tem uma oportunidade de consertar as coisas, e ele fala aqui, ele diz aqui, bem que eu gostaria, mas como é que eu faço para consertar as coisas? E aí se esclarece a ele, né? Procura, ele diz aqui, ó, começa a agir melhor. Foi o que ele falou, o doutrinador. Para conseguir resultados mais felizes, essa vida que não acaba. Começa a agir melhor. E ele diz, como eu posso fazer? Aí o doutrinador vai explicar para ele. Vai dizer para ele, ó, segue os companheiros que estão aqui, que trouxeram você até aqui, que eles vão te orientar como é que você deve fazer para agir melhor. Porque percebe, ele nem noção disso tem. Mas, olha que o dialogador conseguiu tocar esse companheiro, acalmá-lo, que estava, né, desesperado, acalmá-lo, dizer para ele que a família dele está bem, obrigado, e ela ensinar que ainda sofredor, e vai ser por muito tempo, mas mais calmo, esperançoso. Então, essa conversa aqui, esse intercâmbio, trouxe para esse companheiro calma e esperança. Um trabalho perfeito. Sim, um trabalho simples de consolo e esclarecimento. Mas é aquele detalhe, né? Muita gente olha para isso e pensa o quê? Ah, isso é trabalhinho, isso não dá os merecimento que eu preciso, o salto de qualidade que eu preciso. Dá sim. Principalmente se você faz com muita humildade, né? O problema é que nós somos ainda muito orgulhosos, queremos o quê? Pegar aqui em cima, né? Debater,
fazer duelo de conhecimento, não é isso? Isso é trabalho com Jesus. Isso é trabalho com Jesus. Vamos passar para o 16. Uma identidade comprovada. Quando se fala em comunicação de espíritos, um dos objetivos mais desejados parece ser o da comprovação de identidade, porque confirma a existência e imortalidade do espírito com a conservação da sua individualidade, né? Em nossa casa espírita ocorre, de vez em quando, de modo espontâneo, manifestações em que os comunicantes, conhecidos nossos ou não, se identificam suficientemente. São comunicações que podem ser comoventes ou de grande interesse. Isso, porém, não é usual. Às vezes, alguns espíritos parecem querer se identificar, mandar recado a familiares, mas não conseguem nos passar corretamente os dados para a necessária comprovação. Notávamos o fato e não sabíamos explicar o porquê, mas deduzíamos que isso devia acontecer por determinação superior para os nossos trabalhos, a fim de que não entrássemos pela atividade de correio pessoal, quando os espíritos se dirigem a seus familiares, caso em que a comprovação de identidade é indispensável. Comigo aconteceu uma coisa uma vez, muito tempo atrás, numa doutrinação. Nós estávamos na reunião mediúnica e naquela semana minha, a semana anterior, tinha falecido, desencarnado, um parente meu, uma pessoa muito querida da minha infância. Não era parente consanguíneo, mas era um parente, uma pessoa que eu considerava parente assim do coração, né? Ele esteve muito presente na minha infância, me conheceu criança, aquela coisa toda, né? E veja uma coisa, fazia já, eu posso dizer assim, quase uns 10 anos que eu não o via. Às vezes as coisas vão acontecer na vida da gente e a gente não entende o porquê, depois que a gente começa a entender. Já fazia uns 10 ou 12 anos que eu não via. E houve um aniversário na casa da minha tia, que vinha ser cunhada dele. E nós fomos. Chegando lá, ele estava. Quando ele me viu, ele veio, me abraçou, né? Ele era uma pessoa muito afável. Naquela festa, por incrível que pareça, estava todo mundo sentado à beira da piscina, comendo aquela coisa toda, né? Eu sentei numa cadeira à beira da piscina e ficou conversando. Eu e ele. Tinha mais uma pessoa, mas essa pessoa ficou muito tempo. Eu fiquei, sem mentira nenhuma, quase 2 horas batendo papo com ele. E ele abrindo o coração, bem mais velho que eu, porque quando eu tinha meus 8 anos, ele já tinha seus 22 anos, né? Praticamente 14 anos mais velho que eu. E ele ficou abrindo o coração dele, falando dele, que ele estava passando por um momento difícil, porque ele só tinha um filho, o filho se casou novamente, teve uma netinha, mas essa esposa do filho dele se separou, o filho dele se separou, e ele era apaixonado pela neta, e a nora dele quase não deixava ele ver a neta. E o que aconteceu? Finalmente, a neta, a nora permitiu ele ver a neta, né? Liberou para ele ver a neta. E a neta dele ia fazer aniversário, ia fazer acho que 9 anos. Então ele estava numa empolgação, porque a nora deixou que ele fizesse o aniversário, a festinha de aniversário da neta, na casa dele. E fazia muito tempo que ele não via a neta, né? Então, agora que ele estava se reaproximando da nora, que continuava separada do filho dele, e se reaproximando da neta. Ele estava muito feliz. Então, ele contou a história toda lá da confusão, de quanto ele sofreu, afastado da neta, e agora ele estava super feliz, porque dali a uma semana a netinha dele ia fazer aniversário e ele ia fazer a festinha da neta. Era uma festa só. Isso foi no sábado. 4 dias depois, ele teve um infarto e morreu. Quando ligaram para mim para avisar, eu tive um choque. Eu tive um choque. Chorei, porque eu gostava muito dele. Isso foi na quarta-feira, mais ou menos. Sexta-feira, tínhamos reunião mediúnica.
Fomos para a reunião mediúnica, eu era dirigente. Dali um tempo, um espírito se manifesta, através de uma das médiuns. Não deu nome, não deu nome, mas chorava muito. Chorava, chorava, chorava. E o doutrinador foi doutrinar. Estava doutrinando, ninguém sabia o que era. E ele começa a falar algumas coisas. E eu comecei a captar. Ele dizendo, isso não é justo. Isso não é justo. Logo agora que eu estava tão feliz, que eu ia fazer a festinha de aniversário. Ninguém na mesa sabia de nada. Ninguém. Doutrinador, ninguém sabia de nada. Que eu ia fazer o aniversário da minha neta. E acontece isso comigo. Não é justo. Eu percebi. Aí, ele estava sendo doutrinado por outro doutrinador à mesa, que eu tinha dois. De repente, ele se vira na minha direção, que eu estava sendo a doutora, e diz assim, eu conversei com você no sábado, e eu abri o meu coração. Lembra que eu falei para você? Para mim, eu compreendi quem era. Eu compreendi quem era. Em nenhum momento ele disse o nome. Não disse nome. Apenas ela conversando com ele, a doutrinadora, ele se vira para mim e disse: você estava comigo lá no sábado. Eu abri meu coração para você. Eu falei de como eu estava feliz com o aniversário da minha neta. E agora acontece isso comigo? Aí, quando ele se dirigiu para mim, falou comigo assim, o doutrinador, com muita sensibilidade, parou de conversar com ele. E aí eu tomei a frente e continuei o diálogo com ele. Não precisou ele se identificar. Eu percebi quem era, né? Aí eu conversei com ele, busquei acalmá-lo, né? Dizendo para ele. E ele, vou dizer que ele ficou se sentindo maravilhosamente bem. Mas ele conseguiu o quê? Acalmar o coração. Ele conseguiu se tranquilizar, entendeu? Ele conseguiu se tranquilizar. Terminado a doutrinação, eu senti que ele, né, porque ele também era a esposa dele era espiritualista, frequentava a casa de Umbanda, né? Então ele tinha uma pequena ideia das coisas. Ele se acalmou, se tranquilizou. Aí, naquela noite mesmo, eu entrei em contato com o filho dele. Primeiro com meu tio, que era irmão dele. E estava a família em desespero. E o irmão dele, meu tio, que é também outro que eu adoro, estava muito abalado. A esposa dele, que também conheço, ela já desencarnou. Ela desencarnou 2 anos depois. Totalmente desequilibrada. O filho dele totalmente desequilibrado, todos desequilibrados. Desesperados, porque foi um choque para todo mundo, né, gente? Um choque. Todo mundo planejando a festinha do aniversário da menina e 3, 4 dias depois ele desencarnou. Aí eu conversei com eles, que eles sabiam que eu era espírita, que eu trabalhava em casa espírita, e conversei e disse, olha, não fiquem nervosos, não fiquem preocupados, ele está bem, tranquilo, sabe? Se vocês ficarem nesse desespero, vai ser pior para ele, porque aí ele vai captar o desespero de vocês, ele era muito ligado à esposa e ao filho. Então, eu conversei com eles, pedi que eles se acalmassem, se tranquilizassem, que ele estava bem. E ao passar essa mensagem para eles, eles se acalmaram. Já quer dizer que ele está bem? Tá, ele está. Logicamente, ele está bem, está tranquilo. Não estava tão tranquilo, mas eu disse que estava tranquilo, né? Está tranquilo, vocês. Aí eles se acalmaram. No dia do enterro dele, estava todo mundo tranquilo. Ah, estamos tranquilo. Ele está bem, ele não está, ele está bem, está tranquilo. Mas ele está tranquilo, a gente está tranquilo também. Aí ficou todo mundo tranquilo. Ficou todo mundo tranquilo, entendeu? Então, ele não precisou dizer quem ele era. Eu identifiquei. Mas não é uma coisa que aconteça sempre. Acredito que ele tenha sido levado lá da nossa mesa mediúnica por causa do contato que eu tive com ele no sábado, 3 dias antes dele desencarnar. E eu e ele ficamos, inclusive depois, né? A minha filha até falou, mãe,
Você passou a festa toda praticamente sentada conversando com ele. E nós conversamos sobre Jesus, falei sobre o Espiritismo, ele, e a esposa também da Umbanda, conversamos, e ele falou, eu disse, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Tudo mais. Então, esse contato que nós tivemos fez essa ponte. Então, no momento que ele foi desencarnar, que ele desencarnou, os amigos espirituais levaram lá para a nossa casa espírita, aonde ele recebeu o choque anímico, e eu dei aquela conversada com ele, e ele se acalmou. E depois a família também ficou tranquila. Depois não teve problema nenhum, a família também não perguntou mais nada, eu também não tive mais contato com ele. Então a gente percebe como as coisas acontecem, né? As coisas acontecem, né? E era uma pessoa boníssima, um homem muito bom, muito tranquilo. A vida toda eu conheci ele assim, tranquilo, passivo, bom, entendeu? Ele só tinha essa preocupação, que era a neta, que ele não conseguia, né, estar em contato. Mas, pelo menos, ele teve algum contato com ela. 1 mês, 2 meses antes dele desencarnar. Que era aquilo que machucava muito o coração dele. Então, ele me diz aqui, né? Às vezes, alguns espíritos parecem querer se identificar, mandar recados familiares, mas não conseguem nos passar corretamente os dados para a necessária comprovação. Notávamos o fato e não sabíamos explicar o porquê. Então, ela não sabia explicar o porquê que isso acontecia, né? Mas deduzíamos que isso devia acontecer por determinação superior para os nossos trabalhos, a fim de que não entrássemos pela atividade de correio pessoal. Porque senão fica aquela coisa, né? Correio pessoal. Ah, ó, morreu o parente de alguém. Vem da comunicação aqui na nossa casa. Ah, ó, eu preciso saber notícias do além. Você lá na sua casa, que vocês dão as notícias. Então, ele diz aqui, né? Quando os espíritos se dirigem a seus familiares, caso em que a comprovação de identidade é indispensável. Entendíamos que se a nossa casa, diz aqui a Terezinha Oliveira, né, começasse a receber comunicações assim, extensa fila de interessados em obter recados de seus familiares e amigos se formaria às nossas portas, dificultando ou até impedindo as nossas atividades diárias de estudo doutrinário, porque é igual o caso espírita que faz tratamento de cura com assistência. Gente, ó, filas e filas da porta. A gente sabe disso, né? E esse tipo de coisa ia atrapalhar os estudos da casa, né? Ou até impedindo as nossas atividades diárias de estudo doutrinário e de assistência espiritual em entrevistas, preleções, passes e reuniões mediúnicas em que tantas pessoas e entidades são socorridas. Pessoalmente, tive a comprovação do que pensávamos numa comunicação de uma familiar minha que passo a relatar. Se a comunicação fosse relativa a familiares de outras pessoas, precisaríamos que nos autorizassem a divulgação. Então, ela vai contar a história aconteceu com ela. É parente dela. Então, ela tem essa liberdade para contar, como eu contei, porque foi um parente meu. Agora, se fosse o fato acontecido com outra pessoa, ela não contaria o que ela diz aqui. Eu não teria essa autorização. Ela se comunicou, essa parente, através de um médium, queixando-se de que os filhos a haviam abandonado. Esse espírito da parente da Terezinha Oliveira, que não tinha raiva, mas estava muito magoado, porque ela se sentia abandonada pelos filhos, porque eu não esperava isso deles. Outro era o dialogador, mas quando me aproximei, atraída pelo assunto, ela me chamou pelo nome. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, só que eu não me aproximei, eu estava sentada, ele que me chamou a atenção. Aqui não, ela quando se aproxima, o espírito chama ela pelo nome. Você me conhece? Perguntei. Aí o dialogador parou, porque se ela chamou a Terezinha Oliveira pelo nome, aí a Terezinha Oliveira ia dialogar com ela. Você me conhece? Perguntei. Como não?
Disciplinadamente procurei continuar o atendimento de modo fraterno, sem me deixar levar pela curiosidade, e consegui confortá-la um tanto. Aliás, percebia-se que ela já estava sob o amparo dos amigos espirituais. Ao término da reunião, perguntei ao médium se ele pudera perceber algo da comunicante. Ele a descreveu como uma senhora não gorda, mas de braços roliços, vestido estampado de flores. E o nome? Perguntei. Você conseguiu captar o nome? A Terezinha Oliveira perguntou para o médium, né? Ele captara o nome dela e o disse. Pensei, sim, tive uma parenta com esse nome e essa aparência, mas abandonada pelos filhos não me constava. Então a Terezinha Oliveira disse assim, tem algo errado aí. Que eu saiba, ela não foi abandonada pelos filhos. Porque às vezes o espírito diz uma coisa, mas a realidade é outra, né? É igual no nosso vida, no dia a dia, né? Às vezes uma pessoa chega para fulano, né? Fulano fez isso comigo, isso, aquilo. Quando você sabe o outro lado da conversa, você vê que a coisa não é bem assim. E o nome, perguntei, né? Aí ele disse, mas ela disse, mas abandonada pelos filhos não me constava. Em casa, perguntei à minha mãe, e ela confirmou o fato dessa parente, né? Mas que não fora propriamente um abandono que ela sofreu dos filhos. Essa parente ficara esclerosada, não reconhecia ninguém e era muito agitada. A família toda trabalhava fora, então a colocaram numa boa clínica, igual como pessoas que têm Alzheimer, né? E você não pode cuidar, porque às vezes, né, você tem que trabalhar, não tem como cuidar. Onde ela, essa senhora, era muito bem tratada, mas de fato ninguém a visitava, certamente acreditando que ela não perceberia de tão aliada que se encontrava. Então, colocaram ela lá, pagavam uma clínica muito boa, onde ela era muito bem tratada, mas eles não a visitavam por quê? Porque achavam que, como ela estava esclerosada, ou talvez com Alzheimer, ela não ia reconhecer ninguém, né? Porque normalmente essas pessoas assim não conhecem, não conseguem reconhecer ninguém. Então, para que eu vou visitar se ela não vai reconhecer ninguém? Entretanto, sabemos agora, diz a Terezinha Oliveira, que o desarranjo, né, o desequilíbrio daquela senhora, das condições físicas, não a impedia de saber. Espiritualmente, que os filhos não a visitavam e tomou isso como abandono. Quer dizer, a personalidade tinha esclerose. Ou Alzheimer. A personalidade não reconhecia os filhos, a família, quem ia visitar. Mas o espírito, a individualidade do desdobramento do sono, não tinha esclerose. Espírito não tem Alzheimer, não tem esclerose. Então, quando ela entrava em desdobramento, essa individualidade aqui sabia espiritualmente tudo o que acontecia e que ninguém a visitava. Serve o fato de lição para todos nós, a fim de termos mais cuidado no trato com as pessoas que parecem não poder tomar conhecimento do que se passa ao seu redor, mas que, espiritualmente, estão sabendo do que acontece. Apenas não tem como se manifestar corretamente, porque o corpo, o cérebro, não permite. Eu, durante um bom tempo, eu fiz visita a uma senhora que já estava há muito tempo mesmo, com Alzheimer, mais de 15 anos com Alzheimer. Mas ela tinha uma saúde tremenda, o corpo funcionava, sabe, maravilhosamente bem. Pressão, açúcar, tudo maravilhoso. Mas ela teve Alzheimer nova, bem nova, acho que tinha uns 50 e poucos anos quando ela teve Alzheimer. E estava lá no hospital. Era bem tratada pela família, os filhos, já sim, já não estavam lá, entendeu? Tinha cuidadoras que eram muito zelosas,
O filho constantemente, os 3 filhos, constantemente a visitavam e ela era tratada como uma princesa. Observavam tudo, se ela estava sendo bem tratada pelos médicos, tomando a medicação certa. Uma beleza. Um dia ela veio na mesa mediúnica. E ela falou. Ela sabia o porquê daquilo, ela sabia o porquê daquilo, entendeu? Disse também que aquilo trazia para ela uma certa tristeza, porque ela queria se comunicar, mas não podia. O cérebro dela não dava. Mas que ela estava bem, estava lúcida, tranquila, entendeu? Só tinha essa tristeza de não poder se comunicar com as pessoas. Mas que ela estava muito bem, obrigada. E era muito bem tratada. Eu fui testemunha disso, entendeu? Então, é o que ele diz aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Às vezes, até em casa mesmo. Até em casa, a pessoa às vezes fica em casa mesmo, né? Lá na caminha dela, deitada. Eu tenho aqui, eu posso falar, porque eu sei que ela não vai se incomodar, a Verinha Eckert, que cuidou da madrinha e da mãe, que eram irmãs. A madrinha e a mãe dela eram irmãs. Primeiro ela cuidou da madrinha, né? Todo mundo via, ela falava da madrinha, né? Depois ela cuidou da mãe, a mãe dela veio desencarnar, e aí ela continuou com a madrinha com Alzheimer, mas a Verinha sempre ali. Quando as visitas iam na casa da Verinha, as visitas não ficavam na sala, a Verinha ia botava uma cadeira lá no quarto da madrinha, então não chamava ela de madrinha, né? Porque era madrinha para lá, eu conheço a Verinha, lá vai para os 25 anos, então a Verinha, você fala madrinha, a gente ia na casa da Verinha, aí o que a Verinha chegava, fazia? Pegava as cadeiras, botava no quarto da madrinha, a gente sentava e conversava no quarto com a madrinha. E como se a madrinha participasse, a madrinha ficava lá. De vez em quando ela dava um riso, de vez em quando ela abria os olhos, né? Mas era assim. Toda vez que a gente era caraveirinha, a gente não ficava na sala batendo papo, ia todo mundo pro quarto da madrinha. Aí sentava lá no quarto da madrinha, conversava, e a Verinha conversava, de vez em quando falava com a madrinha. Tá vendo, madrinha? Como é que esse pessoal é? Aí contava a história, a gente tava... E aí, né? Isso não é engraçado, madrinha? Então, incluía a madrinha na conversa, entendeu? Incluía a madrinha na conversa. Foi muito interessante isso. A forma como ela tratava da madrinha dela, que foi praticamente a verdadeira mãe dela, né? As suas histórias de família. Rose, Olha, só para ilustrar essa situação, né, eu tenho uma família de amigos muito próximos, que a família deles é muito próxima da nossa e tal, e a irmã desse casal de amigos tem Alzheimer. E aí a, a filha leva para todos os eventos que tem da família. Só que fica a mãe dela, né, a irmã dessa minha amiga, olhando para o além assim. E aí eu já escutei pessoas da família dizer assim: poxa, eu não sei por que a filha, a fulana, né, não precisa dizer nome, traz ela para cá. Ela não conhece nada, não reconhece, não age com nada. Isso para ela é uma agressão. Aí agora eu estou falando isso, me veio à memória essa situação. Poxa, ela não participa, não se integra, mas o espírito está ali participando, né? o Mas a família não consegue entender. O cunhado até diz, pô, aquilo ali me deixa. Eu não sei por que que a sobrinha, né, leva ela para o churrasco, para a família. Pô, aquilo me deixa de ver ela assim. Mas agora estou vendo que é por aí mesmo, né? ele disse aqui, ó, ele diz aqui que o desarranjo, né, que ela diz aqui, o desarranjo das condições físicas, que é a questão do cérebro, né, não impedia de saber espiritualmente que os filhos não a visitavam. Então, o problema está na personalidade, o problema está no cérebro, mas o espírito não tem Alzheimer. Espiritualmente, ela está bem. Agora, ela não consegue se manifestar porque ela tem o quê? Problemas no corpo. É o corpo, é o cérebro, né, que permite a sua comunicação. O cérebro tem lá um problema, que é a doença aí do Alzheimer. É como ela falou aqui, né? Ela usou outro nome também,
que ela dá, que é um nome muito comum que a gente fala aqui, fugiu agora, a doença que ela tinha, o termo que ela usa aqui, né? Esclerosada, né? Esclerose, né? Ela chama de esclerosada. Por ela ter essa deficiência, ela não conseguia se comunicar aqui. Mas, espiritualmente, quando ela dobrava, ela percebia que eles não visitavam. Ela não entendia o porquê que eles não visitavam. Eles não visitavam porque eles achavam, como o Roberto falou aí, ela não ia Que era conhecer. inútil, que não valia a pena, que não tinha sentido, né? Então, o abandono, porque ela estava numa boa clínica, os filhos gostavam dela, mas como achavam que ela não os compreendia nem reconhecia, que ir lá. Então, não foi um abandono, tanto que a mãe da Terezinha Oliveira explicou para ela. Não, não foi abandono, não. É que a família precisava trabalhar, não tinha, ninguém podia ficar em casa, todo mundo tinha que trabalhar, não tinha como cuidar dela bem, botaram ela numa boa clínica. Só que eles não a visitavam porque achavam que ela ia seus. Então, vamos quê? Então, não foi esse abandono do desprezo, mas ela, em espírito, se achou desprezada, né? Por isso que a mãe da Terezinha Oliveira falou assim, abandonada pelos filhos, não me constava. Então, isso aqui, né? Serve o fato de lição para todos nós, a fim de termos mais cuidado no trato com as pessoas que parecem não poder tomar conhecimento do que se passa ao seu redor, mas que espiritualmente estão sabendo do que acontece. Apenas não tem como se manifestar corretamente, porque o corpo, quer dizer, o cérebro, não o permite. Na reunião mediúnica seguinte, diz a Terezinha Oliveira, fiquei atenta às comunicações pelo médium, que intermediária essa parenta, que é a parenta da Terezinha, né? Quem sabe ela viria de novo? E veio. Se apresentou mais tranquila, e quando a saudei novamente, disse meu nome. Ah, você me conhece? Disse a Terezinha. Ela falou, claro. Então me diga seu nome. Foi aí que, através do médium, ela fez ligeira pausa, inclinou a cabeça para o meu lado e murmurou: eles não querem que eu diga. Porque a Terezinha Oliveira falou: você me conhece? Ela disse, claro. Aí a Terezinha Oliveira falou para ela: então diga o meu nome. E aí ela, o espírito, falou para a Terezinha: eles, os amigos espirituais, não querem que eu diga. Tem muita gente estranha aqui. Vai que alguém dali tivesse também conhecido ela, não é? E que não fosse uma pessoa muito envolvida pela ética. Poderia sair daí contando, e, ó, a parente, a prima da Terezinha Oliveira apareceu lá na mesa, dizendo que os filhos abandonaram, entendeu? Então, espiritualidade já não sabe quem é quem? Já sabe, então para quê? Para quê? Entendi que para aquela minha parenta, mulher inculta, fora o jeito que os amigos espirituais encontraram para evitar uma identificação desnecessária, que chamasse a atenção de todos, o cuidado que eles têm. Porque isso poderia trazer um constrangimento para a família. Alguém dizendo lá, né? Oh, a mãe da fulana apareceu aqui dizendo que a família abandonou. Podia trazer até um problema para a Terezinha Oliveira, né? Que um filho dessa parente dela podia chegar e que história é essa? De repente não é espírita, né? Que negócio é você dizendo por aí que está recebendo santo aí na casa espírita, está recebendo minha mãe está abandonada, minha mãe está abandonada, não, estou cuidando bem. Podia trazer um problema, né? A gente sabe como é que é a situação, como algumas coisas se desenrolam, né? Então, ele disse aqui, os amigos espirituais, resolvendo evitar problemas, né? Não permitiram, pois o essencial, sua individualidade,
o espírito, os fatos familiares já tinham sido demonstrados. Então, aqui, ó, pois o essencial, sua individualidade, os fatos familiares já tinham sido demonstrados. Então, foi o suficiente para ela ser identificada, aquilo que ela falou. Então, não precisava mais ninguém saber o CPF, de uma identidade dela, o nome dela, nada disso. E ela foi conversaram com ela, esclareceram a ela, mas está tudo tranquilo, né? E ficara comprovado que é por interferência dos dirigentes espirituais que em nossa casa espírita, os comunicantes não costumam se identificar. Então, na Casa Espírita Terezinha, são os amigos espirituais, os coordenadores espirituais do trabalho que não permitem a comunicação dos espíritos. E já aconteceu também uma vez na A nossa... identificação. A identificação dos espíritos. Eles não permitem lá na Casa Espírita. Ela não sabia bem por quê, até que aconteceu essa situação, que aí que ela entendeu por quê. Né? Porque também tem outra coisa, gente, que não é bem sobre identificação, mas é também uma coisa interessante que é bom a gente falar. Eu vou falar porque eu já passei um problema desse. Um companheiro conhecido nosso, parente de uma amiga nossa, também trabalhadora da casa, desencarnou. Era uma pessoa que tinha muitos problemas, muitas dificuldades, muitas dificuldades. Muitas mesmo. E problemas familiares também. E um dia, pouco tempo depois, acho que uma semana depois da desencarnação dele, ele veio à mesa mediúnica e deu a sua comunicação. Isso trouxe um problema muito sério, né? Onde até eu fui chamada para dar explicações. Por quê? Porque se tinha uma ideia, no meu entendimento equivocada, no meu entendimento, todo mundo pode pensar o que quiser, no meu entendimento, que espírito muito sofredor, que desencarnou em situação muito delicada, difícil, não pode vir da comunicação logo, uma semana de desencarnado. Que tem para ele poder vir, entendeu? No meu entendimento, eu entendo da seguinte forma: ele veio, deu a comunicação e foi ótimo para ele e para outra pessoa. Eu entendo o seguinte: muitas vezes o espírito, o trabalho é comandado pela espiritualidade. Muitas vezes o espírito, a equipe espiritual, tem um companheiro encarnado que trabalha ali com a gente. E que esse fato ocorrido deixou esse companheiro, trabalhador, bastante abalado também, né? E esse companheiro veio. E a partir do momento que ele deu esse intercâmbio, esse companheiro que está encarnado ficou. Nossa, para ele foi assim, entendeu? Então, muitas vezes, a espiritualidade, observando o trabalhador da sua equipe, promove algo assim para ajudar o trabalhador da equipe. Não é alguém de fora. Isso pode acontecer de várias maneiras. Às vezes o espírito realmente está sem condições nenhuma de dar o testemunho. Um amigo espiritual, trabalhador da casa, traz uma mensagem, como se fosse até do espírito. Dizendo que está tudo bem, está tudo tranquilo, para as pessoas se acalmarem. Outras vezes, o espírito até é trazido, está naquela condição maravilhosa, mas eles ajudam aquele espírito a dizer algumas coisas de consolo, de esclarecimento, para tranquilizar o encarnado e também trazer para ele uma tranquilidade, um equilíbrio. Nesse caso, foi um reajustamento, né, entre aqueles companheiros. Então, a espiritualidade pode fazer isso tranquilamente. Aonde está escrito que espírito que desencarnou em situações difíceis não pode dar comunicação? Tem um tempo para fazer isso. Quem sabe é a equipe espiritual. É a equipe espiritual que sabe o que tem que fazer.
E, normalmente, quando você tem uma equipe, isso eu digo porque foi a espiritualidade que falou para mim, ao vivo, a cores. Quando você trabalha numa casa espírita, essa casa espírita tem uma equipe espiritual. Você faz parte da equipe daquela casa. Você está encarnado, mas você faz parte da equipe daquela casa. Espiritualidade, falei isso para mim. Você faz parte da equipe daquela casa. Afinal de contas, você é espírito também. Só que você está encarnado. Eu estou desencarnado. Então, numa casa espírita, tem equipe encarnada e tem equipe desencarnada. Ora, lembro de doutor Bezerra de Menezes, de Chico falando para o doutor Bezerra. O senhor atende todo mundo. Manda remédio para todo mundo. E eu estou com o meu olho aqui me matando, o senhor não me dá uma receita. Doutor Bezerra falou, você pediu. Então, o amigo espiritual disse para mim, e deixou claro, os primeiros a serem atendidos, socorridos, amparados, esclarecidos, é a equipe trabalhadora, seja encarnada ou desencarnada. Porque se a equipe trabalhadora estiver problemática, também o jovem vem. Então, quando nós militamos numa casa espírita, e se estamos com problemas, a gente faz a nossa oração. Ah, né? Jesus Gonçalves, doutor Bezerra, Francisco de Assis, eles vêm ajudar. Porque você é trabalhador daquela casa espírita, e toda casa espírita tem uma coordenação espiritual. E eles ajudam a você. Eles ajudam. Então, se para você ficar, né, mais equilibrado, eles tiverem que trazer algum companheiro ligado a você que desencarnou e que a coisa não ficou muito bem entre vocês dois, é aquele famoso que Jesus diz assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, né? Se você, no caso, houve até o início, mas não deu tempo de concluir, assim, né? E a conclusão da reconciliação foi ali, naquela doutrinação. Entendeu? Houve o início. E a conclusão foi ali. O que tu vai fazer? É igual que eu ouvi agora, essa semana, com o novo Papa, né? Leão XIV, que uma certa pessoa disse para ele o seguinte, que Jesus determinou assim, que primeiro você tem que amar a família, depois você tem que amar os vizinhos, depois você tem que amar isso, aquilo e aquilo outro. E ele falou assim, isso não é verdade. Jesus não fez escala de quem você é, você primeiro tem que amar. Jesus diz, ama o teu próximo. Se o teu próximo é que ele for vizinho, vai o vizinho. Jesus não fez escala. Primeiro tem que amar o pai, a mãe, o irmão, os netos, os primos, depois o vizinho, depois... Jesus não fez essa escala, porque somos todos irmãos. Mas é claro, se você primeiro atende a família, né? Igual o doutor Bezerra fazia. Quando uma vez a filha dele estava muito doente, e uma senhora bateu na porta pedindo que ele fosse atender a filha dele. A mulher dele falou assim: você vai sair de casa com a nossa filha doente, queimando de febre? Ele olhou para ela e disse assim: tudo que eu podia fazer como médico para a nossa filha, eu fiz. Dei remédio, dei tudo. Agora, né, eu, como médico, não tenho mais o que fazer, mas tem alguém aqui precisando. Ele foi, quando voltou, a filha dele estava melhor. Estava melhor. Então, não existe esse negócio. Tem tempo marcado, é quanto? Uma semana para o espírito da comunicação? Um mês? Não, não tem isso. A espiritualidade que avalia o trabalho, quem comanda o trabalho é a espiritualidade. Nós somos meros auxiliares. Meros auxiliares. Então, ela diz aqui, ficara comprovado que é por referência dos dirigentes espirituais que, então, a casa espírita tem os dirigentes espirituais, que em nossa casa, os comunicantes, não costumam se identificar. Né? Ai, Sebastião, eu não quis dizer o nome, mas foi o vice-presidente John Weiss dos Estados Unidos que disse isso, né? Muitos americanos estão se convertendo ao catolicismo.
estão se convertendo ao catolicismo, né? Ele é um desses, recém-convertido. Então ele falou isso e o Papa ainda não era Papa. Ele disse: Isso é mentira. Isso é mentira. Ele ainda não era Papa. Foi isso, ele falou isso para o John Vance, tem assim uns 10 dias que ele falou. Ele era Papa. Ele disse: É mentira. Jesus não faz escala de que você tem que amar primeiro, não. Entendeu? Então, aí existe essa equipe espiritual. E a equipe espiritual daquela casa que a Terezinha Oliveira trabalha decidiu isso. Aqui ninguém se identifica. E cumpra-se o que eles decidirem. E ela diz aqui: o objetivo maior das comunicações nos serviços do Centro Espírita Allan Kardec, que é onde ela trabalha, não é o correio pessoal. Aquele, né? Toda hora, que senão vai dar aquela fila tremenda na porta que ela falou. Mas o acolhimento e auxílio às entidades que o alto nos traz para serem fraternalmente socorridas é o consolo e o esclarecimento. E não ficar naquele correio do além, né? E diariamente eles chegam às nossas reuniões. São muitos. Chegam anônimos e desconhecidos. E anônimos e desconhecidos partem, mas agora consolados e esclarecidos, ou alertados e convidados ao bem, como nossos irmãos em Cristo que são. Então, vejam só, uma mensagem que parecia não ser uma água com açúcar, né? Falando do depoimento aqui de um espírito, olha quanta lição nos trouxe. Como aquela anterior, daquele que matava para sustentar a família. Olha quantos ensinamentos nós podemos ter das comunicações que esses irmãos trazem. Né? Quanto aprendizado nós podemos fazer. Então, é importante a gente ler, né, essas comunicações, porque muita coisa importante eles nos ensinam. E a gente vai tomando né, os nossos cuidados, né? Muito importante isso. Gente, olha, semana que vem, hoje é dia 9, né? 16, vamos botar aí, 16/5, nós vamos para o capítulo 17. Esse livro tem 25 capítulos, né? Normalmente nós estamos fazendo 2, 3 por aula. Hoje só deu para fazer 2. É Agindo amando de outros. Interessante o tema, né? Agindo amando de outro. É o capítulo 17. Eu acredito que semana que vem dê para fazer o 17 e o 18. O 18 é Surpresa no Hospital. Então, Rose, o livro após a esse vai ser Nos Bastidores da Obsessão? Os Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Maravilhoso. Foi o primeiro livro que Manuel Filomeno de Miranda enviou através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, Nos Bastidores da Obsessão. É o primeiro livro. Se eu não me engano, são 18 livros. São 18. Se eu não tiver... Eu acho que são 18. Eu tenho a listinha aqui, que eu até salvei, numerei, botei lá nos meus, fui correndo para ver se eu tinha todos eles e, graças a Deus, eu tinha. E os dramas da obsessão? Os dramas é da Bezerra de Menezes, da Ivone Pereira, que vai ser quando terminar Recordações da Mediunidade. Dramas da Obsessão é da Ivone da Mara Pereira. Mostra o seu aí, preste o seu aí. Esse aqui? É. Ó, Dramas da Obsessão, esse aqui. O meu é capa velha, tá, gente? Esse aqui é capa velha, ó. Dramas da Obsessão, pelo Espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Esse é para segunda-feira, quando acabar Recordações da Mediunidade, tá? Dramas da Obsessão. Agora, nos Bastidores da Obsessão, é Divaldo Pereira Franco. Tá? Olha, os livros do Filomeno Nos Bastidores da Obsessão, Grilhou os Partidos, Se Grilhou os Partidos é o segundo. Tramas do Destino, Das Fronteiras da Loucura, Painéis de Obsessão, Loucura e Obsessão. Eu acho que são 18, sim. Acho que são 18. Eu numerei todos eles em alguns muito velhinhos, mas que eu não vou trocar. Que já está tudo rabiscado, anotado. Então não dá para trocar. Então, gente, nós vamos nesse momento, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos hoje de falar desses assuntos tão necessários, né? Agora, dessa companheira com Alzheimer, né? Para a gente ligar ao nosso Semancol, né?
para a gente poder prestar atenção nas coisas, porque o espírito ali, naquele momento, ele não está reconhecendo, mas a individualidade sabe o que está sendo feito. Então, né? Olha que surpresa terrível chegar no plano espiritual depois da gente ser confrontado por esse companheiro e vai dizer assim: eu, você não pense que eu não sabia o que você estava fazendo comigo. Já pensou? Meu Deus do céu! Já pensou o companheiro dizer isso para a gente? Chegar lá contra o companheiro, né? Companheiro, eu não esqueci o que você fez comigo. E a gente sabe que, às vezes, esses nossos irmãos que estão nessas condições sofrem agressões muito grandes pelos cuidadores, pelos parentes, nos hospitais, não é? Porque está esclerosado do Alzheimer, então faz de qualquer maneira. Até abusos sexuais. Houve essa semana, o mês passado, um desses. A pessoa não era assim, era uma pessoa em coma. Mas Tudo isso, né? Meu Deus do céu, eu estou... não vai acontecer com a pessoa. Uhum. Quantas pessoas nessa situação já não sofreram vários tipos de abuso e violência? Inúmeros, inúmeros. Porque ela está ali, não sei o que lá, né? Faz de qualquer maneira. Então, que a gente fique atento a essas coisas, né? Então, eu gostei muito dessa lição de hoje, por esse alerta que ela nos deu. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h25, 5h30, a gente retorna para o estudo dessa obra maravilhosa, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec, tá bom? Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6, das manifestações visuais. Hoje vamos começar no item 100, 21ª pergunta. Item 100, pergunta 21, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre.